Pessoal, vocês vão conseguir me ouvir. Ele é extremamente... Peço silêncio, por favor, da sala, para que a gente possa ouvir a testemunha, para ficar gravado. 2 minutinhos, a gente vai pegar o microfone. Então, só um instante, senhor Cohen. Só um instante. Aquele microfone ali, ele atende? Porque eles vão pegar um sem fio para que o senhor... Porque é necessário gravar a fala do... Vamos lá. Mas não. Eu sei o que os senhores precisam... Não. Só um instante, senhor Eli Cohen, por gentileza. Ok. Só um instantinho, por favor. Para a gente poder fazer a caminhada. Ali, ó. Pronto, melhorou. Não, terá todo o tempo para fazer a explicação necessária aqui. Olha o careca do INSS livre aí, ó. Pode dar início nesse microfone, senhor Eli Cohen? Antes de ir ao quadro, pode dar sequência. Já tá ligado aí? Isso, você pode começar a dar sequência nesse microfone. Isso, Luiz Lima, ajuda. Tá bom. Vamos lá. Essa organização, ela funciona para três associações. AMBEC, vamos lá. AMBEC... Só tem que falar Aí, pronto. Já está. Ok. Alô? Ok. AMBEC, SEBAP e Umbras. Perfeito? Esse modelo que eu vou explicar, deixar bem claro isso aqui, ele funciona para todos os sindicatos e para todas as associações. Todos. Só mudam os personagens. O que não muda é a vítima, o aposentado. Sempre é o mesmo. Esse não muda, desde 2005. Perfeito? Vamos lá. E eu digo 2005, pessoal, não para favorecer um ou outro. Não é isso. Eu trabalho com fatos. Eu trabalho com ciência. Perfeito? E tudo que eu estou falando aqui, tudo está provado e vou deixar com o presidente, tudo separado, para que vocês possam ter acesso às fontes de tudo que eu falar aqui. Sou responsável por tudo isso. Vamos lá. Muito bem. Vejam sim, são 2 núcleos, basicamente 2 núcleos. O núcleo, que eu vou chamar de Brasília, mas nem não precisaria ser Brasília, mas só porque o INSS está aqui. Então, mas é um núcleo de Brasília, aonde você tem o lobista, que neste caso é o careca, que eu espero que vocês encontrem os outros carecas. Tem vários. Inclusive, pode anotar mais um nome aí, Márcio Alaor. Esse é um carecão. Márcio Alaor. Esse é o papa do consignado, do empréstimo consignado. Mas vamos lá. Então, funciona exatamente assim. Esse cidadão aqui, ele tem o controle do Departamento de Benefícios do INSS. Ele tem o controle. Ele tem o controle ali. Perfeito? A questão das informações não é o principal que esse cara faz. Por quê? Porque informações você compra em qualquer lugar. Na Santa Efigênia. Vai na Santa Efigênia, você compra informações de aposentados. O problema não é comprar as informações. O problema é que esse departamento aqui tem que fingir cegueira. Tem que fingir cegueira. Cegueira de todos... Veja, de toda a natureza. Porque não é só a cegueira do tipo... deixa essa ficha que entrou aqui, a gente nem confere a assinatura. Não. É cegueiras absurdas que depois a gente vai comentar. Vamos lá. Então, esse cara aqui, ele tem o domínio. É o lobby. O lobista, né? Ele tem o domínio aqui. Muito bem, mas esse cara aqui não funciona se não tem empresas como essa, que são empresas de seguro. Ele precisa ter. Por quê? Porque as associações... Preciso de água. Por favor. Obrigado. As associações, elas fornecem o quê? Pacotes de benefícios, ok, supostamente pacotes de benefício. Aliás, logo quando nós começamos com essas investigações, eu quase comprei um pacote desse para minha mãe, porque ninguém morre. Você compra, não morre, não há um sinistro de morte.
Este grupo aqui lesou 1 milhão de aposentados. Não tem um enterro, um dente obturado. Mas muito bem, vamos lá. Esse cara aqui só funciona com o núcleo 2. E o núcleo 2 tem que ser alguém que tenha essas empresas de seguro. São empresas sérias. Essas empresas aqui são relativamente honestas, veja. Elas existem. O problema, na verdade, é que este esquema aqui não existe, mas as empresas existem. Se o aposentado tivesse acesso, soubesse que tinha esse benefício, talvez ele até usasse. Mas como é que você vai usar uma coisa que você nem sabe que tem? Né? Prova disso, pessoal, é que, graças a vocês, ou a CGU, né? Em abril de 2025, 6 milhões de aposentados tiveram esses tais benefícios cortados. Por quê? Porque não se repassou mais um centavo. Mas não existe em lugar nenhum, em judiciário nenhum aposentado reclamando seu benefício. Engraçado. Por isso que eu digo que essa fraude é 99% para não dizer 100%, mas vamos lá. Esse cara aqui repassa as informações para este cara aqui, que finge para esses dois aqui. Para esses dois. Quem são? Senhor presidente, eu pediria que orientasse o nosso depoente, que ele nominasse, porque o cara aqui está distante. É isso. Senhor Cohen, o senhor, por gentileza, pode citar os nomes para que quem está nos assistindo, inclusive, tenha acesso às informações completas, por favor. É claro, tá certo. Vamos lá. Aqui você já conhece Antônio Carlos Camilo Antunes, esse aqui é Maurício Camissotti, esse aqui é Antônio Luz. Antônio Luz é que faz, na verdade, o interface entre as empresas do Maurício Camissotti e a parte política. Essa foi a pior a barreira que nós tivemos por conta da blindagem que esse cidadão sempre teve nesses casos. Mas vamos lá. Aqui aparece toda, não convém ficar falando nome por nome, porque isso aqui, na verdade, é o segundo escalão, que funciona... Senhor Eli, o senhor pode falar o nome de todos, já que as imagens estão sendo mostradas? Então eu vou precisar pegar meu óculos. Então, por gentileza, o senhor pode declinar os nomes. Vamos lá. Luiz Blota. Luiz Blota faz uma parte da estruturação estratégica da empresa. Rodrigo Roselém, o número 2 deste homem aqui. Número 2, Rodrigo Roselém. Guido Martinelli, diretor financeiro. E Ademir Fratic, que, se eu não me engano, é sobrinho do Maurício Camissotti e faz a parte de logística. Aí você tem o terceiro escalão e, guardem bem o nome, Ramon Novaes, financeiro. Aqui passaram 1 bilhão na mão deste cara. 1 bilhão. Ele ficava com todos os tokens, claro que todos sob o comando, capitaneado por Maurício Camissotti, ele ficava com todos os tokens dessas associações. Aqui você tem o contador, Fernando Araújo, e meus colegas, é constrangedor, mas Vinícius Siqueira, jurídico, e Luciana Lupiano. Com relação a esse fato, pessoal, vamos deixar claro uma coisa. Veja, isso aqui não funcionou sozinho. Isso aqui funcionou com a leniência, por exemplo, do Ministério Público, com a leniência de um juiz que tinha 400, 500 ações ali com o mesmo mérito e encarava isso como um problema de consumidor. Quer dizer, não é só... Isso é muito grande, é muito maior. Claro que, ativamente, esse pessoal aqui é que fazia, ou seja, compunha a organização. Não entendi. Qual juiz? Eu não escutei os nomes. Você falou Vinícius? Veja, juiz? Não, Vinícius. Contou com a leniência de um juiz. Em relação a juízes, se eu não me engano, nós temos 12.400 juízes no Brasil. São 12.400 juízes que têm que ser questionados.
Aí... Mas é real. É real. Porque eles poderiam ter inviabilizado esse negócio. Isso aqui é um negócio, pessoal. Isso aqui é um negócio. O que eles fazem? Eles jogam 50 mil adesão. Aí esse pessoal aqui fica preparado para quê? Para que as pessoas que vão reclamar, eles vão lá e pagam. Então, de 50 sobrou quanto? 48 mil. Bom negócio. E para isso tem toda essa estrutura. Só para você ter uma ideia. Essa menina aqui, ó, Maurília Ishiwaka, sei lá o quê. Olha aqui, ó. Ela era ex-funcionária do Reclame Aqui. Isso aqui é muito bem pensado, pessoal. Esse aqui é um esquema criminoso empresarial. Não é um esquema, entendeu? Ó, vamos lá. Não, todo mundo aqui sabia o que tinha que fazer. Essa aqui, por exemplo, era especialista em receber oficiais de justiça. Qual o nome da especialista, senhor? Maurília Ishiwaka. E a outra foto? Juliana Jesus Brandão. Ishikawa. Eu tenho todos os dados aí depois, por exemplo. Sim, ela foi contratada. Como ela, na verdade, trabalhava no Reclame Aqui, e eles sabiam que eles iam ter uma enxurrada de reclames aqui, então eles contrataram justamente uma pessoa de lá de dentro que sabia manobrar a situação e resolver isso para não aparecer. Pessoal, isso aqui foi muito bem pensado. Eles só não contavam comigo. A real é essa. Não, eu estou falando sério, sempre, a real é essa. Eles só não contaram que eu, na verdade, seria persistente. Porque agora, uma coisa eu deixo claro. A materialidade desse crime, você não precisa mais do que o Google. Mais do que o Google. Eu descobri esse crime, ou seja, eu entendi que isso era um crime em 10 minutos, pessoal. Tá certo que eu trabalho com investigação, eu faço uma advocacia... 2020, final de... Senhores, vamos deixar as perguntas na sequência da listagem? Vamos deixar nossa testemunha falar, por favor. Silêncio. Não, mas até acho pertinente isso aqui, porque também não faz diferença. Veja bem, a primeira notícia crime que eu ingressei foi em 2023, abril de 2023. Infelizmente, creio que foi no governo Lula, né? Mas de qualquer forma, veja, o fato é que ali começou. Eu comecei a investigar em 20 de dezembro de 2022, não é isso? Veja, pessoal, nós temos casos lá complexos, que demoram 1 ano, 2 anos. Esse demorou 3 meses, pessoal. 3 meses, e eu já tinha a materialidade, a autoria, já tinha o Careca, já tinha o departamento, tudo, todos eles classificados. E ninguém se atrevia a investigar ou tocar para frente. Por isso que eu lancei mão, que é um outro instrumento que nós temos, do jornalismo investigativo, que ampliou as nossas investigações. Essa é a realidade. Veja, eu só utilizo o jornalismo investigativo quando as autoridades se recusam, prevaricam, a verdade é essa, prevaricam. Isso aqui só foi possível porque todo mundo combinou de não enxergar nada, não querer enxergar nada. Veja bem, situações bizarras, por exemplo, vamos falar sobre essa mesmo, né? A AMBEC, vocês vão verificar, esse número aqui já alterou, tá? Porque mesmo depois da operação, não a operação sem desconto, nem sei como é que chamava o nome da primeira operação, derivada da nossa notícia crime, mas de qualquer forma não faz diferença. Mesmo depois da operação, que teve busca e apreensão... Operação Custo Brasil? Não faz diferença. Mas, de qualquer forma, mesmo depois de busca e apreensão, continuaram a receber. Veja, o lobby é tão forte, que as entidades sofreram busca e apreensão, inclusive na casa desses elementos aqui, ó. E mesmo assim, veja bem, ainda... Se eu não me engano, receberam 1 ano
Fica recebendo um ano. 200 mil... Esse valor aqui é 900 e poucos milhões. De qualquer forma, por que está aqui o nosso amigo Nelson Williams? Porque esse foi um dos indícios que me alertou logo de início. Quando eu recebi esses dois aposentados, veja, eu nunca trabalhei para um aposentado fraudado. Eu trabalhei para dois aposentados que eram usados como laranjas nessas associações. A senhora Maria Aparecida, pessoa extremamente simples, que mora na periferia, e o senhor Luiz Carlos dos Santos, cadeirante, ex-polícia militar, que me procuraram em dezembro e, por obra de Deus, eu acabei atendendo eles, porque era 20 de dezembro e eu, sem desmerecer, e hoje eu agradeço, mas não sou eu que atendo pro bonos. Mas naquele momento não tinha outro advogado e eu estava lá, era 20 de dezembro, estava todo mundo de férias. E alguém me pediu, poxa, atende eles aí, tal, um cadeirante e tal. E eu atendi. E eu digo para vocês, eu tenho até vergonha de falar. Eu não precisei mais do que 10 minutos. Em 10 minutos eu sabia que era uma fraude endêmica. Em 10 minutos. Aí eu pedi para que eles retornassem depois de uma semana, e foi quando aí eu disse para eles, infelizmente vocês... De quais entidades? A Ambec. Nesse momento era a Ambec. Ambec. Nesse momento era a Ambec. Hoje eu represento o presidente da CEBAP e mais uma funcionária da CEBAP e continuo representando a Ambec e represento também esse cadeirante que é também do mesmo grupo, perfeito? Mas só que de uma associação diferente, chamada OBASP, que estava esperando para poder ter o acordo de cooperação técnica. Porque também tem essa, veja bem, esse cidadão aqui, ele tinha um estoque de associações. E ele ia trabalhando, tanto que eu posso, quando eu sentar, eu dou a data para vocês. Um pouco antes de estourar a operação sem desconto, veja bem, pessoal, isso é seríssimo. Eles estavam montando uma cooperativa, inclusive com um endereço que eu também tenho aqui, e com ata já. A cooperativa de quem que era? Maurício Camissotti e Antônio Carlos Camilo. Eu tenho a ata. Perfeito? Casa alugada, móveis comprados. Por que eles queriam... Eu trabalho com infiltrados, pessoas que se infiltram onde eu preciso ter informações que sistema nenhum no mundo pode conseguir. E a intenção deles, por incrível que pareça, e eu peço desculpa para vocês, era ter mais influência aqui nessa casa. Mais influência no INSS. Aí eles iam dominar. Se vocês não tivessem feito isso, eu falo para vocês que hoje nós teríamos aí 10 milhões de aposentados tranquilamente. Eles não tinham medo algum, pessoal. Se eu estou dizendo para vocês que eu tenho casos complexos, que eu lanço mão de equipamentos assim que nem existem no Brasil, eu levantei a saia no Google. Então, quando eu sentar aqui, desculpa, com todo o respeito que eu tenho pela minha colega que esteve aqui, ela dizer que ela não sabia, ela dizer, chega, sabe, é um insulto, pessoal. Pessoal, ela não tem, a defensora pública, da União, ela não tem Google. Presidente, silêncio na sala, presidente. Ela não tem o Google. Ela não tem eu sei. Ela não tem o Google. Ali, desculpa. Senhor Eli, só uma pergunta. O senhor tem mais algum dado no quadro a mostrar? Vamos lá. Porque se o senhor não tiver, eu vou convidar o senhor a sentar-se novamente e retomamos daqui. Uma das coisas que me levantou logo o alerta foi esse cidadão aqui, que é um dos advogados mais
Eu acredito que seja um dos escritórios mais caros do Brasil, excelente escritório, mas ele era o advogado da Ambeck, desta Ambeck aqui. Ou seja, em tese, a minha cliente, a dona Aparecida, é que deveria ter assinado o contrato com ele. Afinal de contas, ela era presidente. Nelson Williams. Como é que o Nelson Williams, ou seja, o escritório do Nelson Williams, né? Não vou dizer que seja ele, mas como é que o escritório do Nelson Williams é advogado de uma associação que cobra R$45, tinha um aposentado? Não tinha o menor sentido. E são esses detalhes que nos levam a crer que vale a pena investigar. Nesse momento, o senhor Nelson Williams representava a Ambeck em 460 processos. Hoje deve estar 80 mil. 80 mil. Tenho certeza absoluta que eu falei muita coisa que vocês, com certeza, os senhores, desculpa, com certeza já sabem. Mas esse golpe, ele não se limita só a essa fraude. Ele trava o judiciário. Nós estamos falando em 500, 600, 800 mil processos ali que estão no lugar de processos sérios. Sérios. E com todo o respeito que eu tenho pela militância da advocacia, o advogado, na minha opinião, ele jura lealdade ao seu cliente, não ao crime. Uma coisa é o advogado defender o criminoso. Eu defenderia um criminoso. Todos têm direito à defesa, mas eu não defendo o crime. E esses advogados aqui defendiam um crime, para que ele pudesse continuar. A real é essa. Eu não posso... Eu tenho vergonha desse tipo de situação. Defender o criminoso é uma coisa, defender o crime é outra, pessoal. Você pode defender um traficante porque está preso. Agora, você não pode fazer uma advocacia preventiva para ele não ser preso e continuar traficando. Isso é quadrilha, pessoal. Isso é partícipe. Então é isso. Presidente, paramos por aqui. O senhor pode sentar-se aqui, por gentileza, senhor? Acender a luz novamente. O senhor tem mais alguma coisa a colocar ou podemos dar início às perguntas, senhor? É por isso que quando me oferecem proteção, sim, é claro que é perigoso. Todo mundo fala, como é que você é maluco de fazer um negócio desse? É o que eu vi aqui nas minhas mensagens. Isso quer dizer que desses operadores, ou todos esses nomes que foram falados no teu slide, não foi nenhum desses. Você está falando que são coisas corriqueiras do dia a dia. Não é corriqueiras do dia a dia. É sobre esse assunto. Para de falar. Principalmente, eu vou dizer isso, olha, eu gostaria que, na verdade, entendesse que eu estou contando só a verdade para colaborar. Sim. Perfeito? Logo que saiu a questão do Sindinap e envolvimento do irmão do Lula, logo em seguida, eu recebi uma ligação anônima, à 1h da manhã, para parar de investigar. Eu já tinha parado. A real é essa. O problema, na verdade, é que o Maurício Camissotti arrebentou com todos eles. Essa é a realidade, porque veja, foi o Maurício Camissotti que deixou que tudo isso ficasse público, escancarado. Não dava para não incluir todo o resto, porque todos funcionam do mesmo jeito. Obrigada. Obrigado. Carlos Lupe. E agora nós vemos aqui claramente toda essa engrenagem funcionando, roubando dos idosos indefesos. É de uma sordidez tão grande que, sinceramente, dá asco. Dá asco. E eu quero congratular, sim, o senhor Eli Cohen por ter feito esse trabalho. Obrigado. E de estar trazendo. E eu queria concluir aqui perguntando ao senhor que disse numa entrevista ao Metrópolis o seguinte, para saber da participação não só dos presidentes que serão ouvidos, inclusive alguns laranjas, como o senhor mesmo defendeu uma delas, Maria Aparecida, mas não só os presidentes, como também dirigentes. E o senhor disse na entrevista ao Metrópolis, que tanto está sendo aqui levantada e criticada pelo PT, uma entrevista transparente, que o senhor diz, inclusive, que tudo começou, no seu caso pessoal, por volta de 2021,
Mas na mesma entrevista ele diz que tem roubalheira desde 2005, mas isso não importa pro PT, não é isso que eles querem ouvir. Eles querem tentar incriminar uma parte da política, mas não olhar pro próprio governo e a corrupção que só aumentou e exponencialmente nesses últimos anos. Eu queria lhe perguntar o que o senhor quis dizer aqui na entrevista do Metrópolis quando declarou literalmente, eu leio aqui a transcrição da sua entrevista. Por exemplo, diz o senhor, no sindicato do irmão do Lula, com o qual não tive relação direta, imagine se refere ao sindicato, não ao irmão do Lula, é certo? O simples fato dele ser diretor já o envolve. Sim. E eu queria que o senhor comentasse sobre esse envolvimento do irmão do Lula como dirigente do sindicato. Na sua opinião, por que o simples fato dele ser dirigente já o envolve na corrupção e no esquema do INSS? Por que o irmão do Lula, por que esse escândalo está dentro da família do presidente Lula? Por que implica ele? Porque a lei diz isso. Veja bem, essa é a responsabilidade de cada diretor. E se ele não sabia, deveria saber. Veja, é muito fácil, então, eu sou só o diretor. Então, quem vai responsabilizar quem? Se não são os diretores. Os diretores são os donos, são os gestores. Veja, eu falei aqui que eu até acho que o irmão do Lula, assim, que eu não tenho mais informação, eu até acho que ele é um laranja. Volto a falar, deputado Marcel. Laranja de quem? De quem ele seria um laranja? O irmão do Lula é laranja de quem? É isso que vocês têm que investigar. Do Lula? Não. Será? De quem o senhor tem certeza que ele não é laranja do Lula? Não, eu não tenho. Eu estou dizendo... O senhor está afirmando sob juramento. O senhor tem certeza que o irmão do Lula não é laranja do Lula? Laranja do Lula? O senhor não sabe? Não, eu não sei, mas eu digo que provavelmente não. Mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque, veja, a responsabilidade do irmão dele, ela é por lei, não é porque eu acho que ela deve ter, é a lei imputa a responsabilidade aos diretores. Veja. E o filho do Lula? O senhor tem algum conhecimento de algum envolvimento dele ser laranja também? Eventualmente? Para encerrar, senhor. Na época não, um tempo atrás, quando eu retomei essa situação, até por conta que eu sabia que isso ia acontecer, nós começamos a ampliar um pouco a investigação, mas eu não posso, na verdade, incriminar, mas chegou a aparecer uma ligação entre o filho com uma lobista. Mas olha, veja, isso é tudo ainda suposição. O fato, na verdade, deputado Marcel, é que aqui só existe uma situação, né? Nós temos de certeza, primeiro, que o aposentado foi roubado. Qual seria essa lobista? Não, excelência, o prazo já se esgotou para perguntas, por favor. Ele está encerrando a resposta. Mas ele está encerrando a resposta. O prazo já esgotou. Segunda, por favor. Se os governos têm responsabilidade nisso, X ou Y, isso pode ser determinado até com informações objetivas e números. Mas, por exemplo, o PT não pode dizer que não sabia. Eu nem estou dizendo, fazendo juízo de valor, de que o PT meteu a mão, ou então o ministro. Não, eu estou dizendo o seguinte, que, por exemplo, numa reportagem do Antagonista de 2016, está aqui, Paulo Bernardo e PT roubaram velhinhos aposentados. Então, veja, eu não estou dizendo que ele roubou, mas no mínimo eles sabiam. Afinal de contas, está aqui, quer uma outra? Está aqui. Ex-ministro Paulo Bernardo recebeu mais de 7 milhões em propina, disse fraude em crédito consignado e desviou 100 milhões. Isso aqui é o Picholeco 2, pessoal. Não sou eu que... Olha aqui, ó. Polícia Federal conclui que inquérito que investiga Gleice e Paulo Bernardo envia relatório ao STF. Fraude contra... Mas quem é lobista? Deputado Marcel, o prazo já se esgotou. E aqui tem um pior. Para encerrar... Então, que depois peça quem é lobista, por que teve gentileza, contato com o filho do Lula. Não, o prazo já se esgotou. Dentro do escândalo. Só tem mais alguma resposta a dar, mais uma outra coisa. Gleice Hoffmann foi eleita em dinheiro desviado de aposentados pelo marido. Veja, não sou eu que estou falando. Agora, isso não prova que a Gleice Hoffmann... Senhores, só um instantinho, deixa a testemunha terminar.
É só isso, o PT sabia. Agora, nem... Vamos dar sequência. Estou fazendo juiz de valor. Vamos dar sequência. Obrigado, Marcelo. Com a palavra, a senadora Soraya Tronic. Presidente, antes, senhor relator. O relator tem direito a pedir esclarecimento a qualquer tempo, senhor presidente. Então, pois não, senhor. Eu achei uma pergunta que ficou sem resposta. Quem é a lobista? Relator, senhor relator, nós estamos ainda em caminho de investigações. Eu posso lhe dar isso na próxima semana com muito mais conteúdo. Eu não posso lhe dizer, porque eu não tenho nem a menor certeza que isso realmente existe. Então, a resposta está dada. Mas eu lhe garanto que eu vou fazer questão de lhe passar essa informação, porque eu mesmo não tenho nada que fazer com ela. Muito obrigado. Com a palavra, a senadora Soraya Tronic. A sua disponibilidade e as suas verdades. O Estado de Rondônia, que quer justiça para os nossos velhinhos, agradece. Muito obrigado. Obrigado. Estou vendo que o senhor está cansado. Todo mundo está cansado aqui. Não, mas tudo bem. Estou aqui para colaborar. Ok. Mas eu queria fazer um pedido para o senhor. Eu queria que o senhor tirasse todas as suas vestes, entre aspas, todas as cores partidárias e pensasse no nosso povo, nos nossos idosos que estão sofrendo. Vou apresentar as minhas perguntas ao senhor. O atual presidente, ex-presidiário, é o maior sindicalista de todos os tempos e os roubos não param dos aposentados. Doutor, de acordo com sua investigação, os membros do PT sabiam desses roubos? De acordo com as minhas investigações, sim. Ah, a turma do PT sabia. Ótimo! Tá vendo, né, Rondônia? Tá vendo? Senhor, doutor, outra pergunta. A narrativa do presidente Lula é que a fraude começou no governo Bolsonaro e foi ele que descobriu. Segundo esse gráfico aqui, o senhor sabe desse gráfico aqui, né? Provavelmente. Segundo esse gráfico, Dá de novo as matérias. suas investigações comprovam essa fala do Lula? É verdade essa narrativa? Não, sinceramente, com todo respeito, isso parece uma piada de mau gosto. Pronto, excelência, está respondido. Piada de mau gosto do Lula. O roubo é dele. De 2022 para 2024 cresceu 4 vezes mais, Brasil. É essa a verdade. Então os lulistas que apoiam o roubo e são ladrões estão mentindo, Brasil. Eles sabiam de tudo. Por falar nisso, o Lupe, numa pergunta que fiz numa comissão lá na Câmara dos Deputados, o Lupe disse, relator, eu sabia do roubo. Ele merece também ser preso. Ele declarou na Câmara dos Deputados que sabia do roubo, presidente. As coisas estão claras. Doutor, por favor, você identificou algum padrão geográfico nesse roubo ou demográfico nas fraudes, como a concentração em populações vulneráveis, indígenas como eu, quilombola como eu e ribeirinhos como eu? Não, eu na verdade não fui por esse lado, mas provavelmente eles usaram pessoas que tinham dificuldades de questionar. Sim, senhor. Obrigado. Agora, eu queria fazer um pedido para o senhor. Faça igual o Palocci fez, ministro Palocci, em 2019, na CPI do BNDES. Os petistas estavam lá comigo. E eu perguntei para ele, Palocci, Lula roubou? Ele disse muito. Mas não foi só isso que vocês estão falando, não. Roubou muito mais. Aí eu perguntei para ele, quem perguntou fui eu. Palocci, aonde está esse dinheiro? Ele disse, nos paraísos fiscais. Eles sabem que eles estavam comigo lá.
E eu perguntei, que paraísos fiscais? Ele disse, essa parte eu não posso falar. Então eu faço agora uma pergunta para o senhor, doutor. O senhor identificou alguma saída desse dinheiro sujo para paraísos fiscais? Não. Tá respondido. Mas só complementando a pergunta passada que o senhor fez rapidamente, veja, o absurdo é tão grande, e eu não estou imputando a um governo ou outro, eu estou dizendo só em relação à fraude, perfeito, que dados... foi muito interessante a pergunta do senhor. Dados, por exemplo, de indígenas é mais caro na hora da venda do que dados de outros dados de regiões como São Paulo. Por quê? Por conta que, por exemplo, 50 mil dados de uma região com muita dificuldade de comunicação valem mais, valem mais porque a chance deles questionarem é menor. Olha que absurdo. Você vê, né? É horrível, a coisa é feia. Doutor, há evidências de que o esquema continua ativo ou evoluiu para outras formas de fraude após o início das investigações? Não, graças aos senhores, aqui o esquema acabou. Esse acabou. Não existe, hoje não há nenhum repasse porque eu também monitoro no portal da transparência, por uma questão pessoal, que não faz nem parte do nosso trabalho mais. Mas hoje não existe nenhuma associação que recebe qualquer transferência do INSS referente a débito consignado. E, volto a dizer, não existe nenhuma ação e nenhuma reclamação de nenhum suposto beneficiário reclamando que quer, por exemplo, sei lá, passear num hotel ou então obturar um dente. Não existe nenhuma reclamação. É como se cancelassem todos os planos na 1000 de uma hora para outra e não houvessem ações judiciais do beneficiário dizendo, não, mas eu quero utilizar. Não existe. Então isso leva a crer, nós trabalhamos com esse tipo de situação, isso leva a crer que os planos, na verdade, até poderiam existir, mas o aposentado não sabia. Sim, senhor. O senhor afirma que o modus operandi dos golpes e roubos iniciaram em 2025. Silêncio, por favor. 2005. E nunca mais parou. Esses golpistas são especialistas em roubo e que se escondem nos sindicatos e associações. Foram combatidos ou incentivados nos governos de 2005 até 2025? Incentivados eu não posso dizer, mas combatidos nunca. Eu mesmo tive uma dificuldade enorme para estar aqui agora. Veja, para a gente chegar até aqui. Hoje eu estou sendo, de repente, colocado como se eu estivesse mentindo sobre uma situação ou outra, que eu posso ter até me confundido. Isso é uma coisa... Veja, nós temos vários casos no escritório, e às vezes um jornalista fala alguma coisa e eu pego e respondo aquilo que ele quer ouvir, assim, rapidamente, mas sem distorcer os fatos. Mas neste caso, por exemplo, que ficam questionando todo o tempo, como se isso fosse resolver o problema do aposentado, nesse caso, provavelmente, foram notificações feitas pelo Luiz Vassalo com os nossos documentos. E o TCU só se viu obrigado a se mexer, e depois eles acionaram o CGU, por conta das ampliações das nossas investigações no Metrópolis. Porque todos sabiam o que estava acontecendo por anos. Sim, senhor. Senhor presidente, eu tenho um requerimento aí com o senhor, já está protocolado, 2 requerimentos para bloqueio de bens da AMBEC e do SIGNAP. Eu gostaria que o senhor tornasse público assim que for possível. Coronel, eles não têm nada. Eles não têm nada? É papel. Só papel? Não existe. Não existe. Eu já fiz esse trabalho de responsabilizar realmente quem são os beneficiários dessa fraude. Então, quer responsabilizar a AMBEC, responsabiliza a HG, Maurício Camissotti.
Vai responder a quem? A minha cliente que mora na periferia de São Paulo? Ele não tem nada. Esse é um golpe bem armado. Bem armado. Sim, senhor. A gente fala que foram roubados pobrezinhos. Lá em Rondônia, uma advogada me procurou que estava sendo roubada também. Um empresário me procurou que estava sendo roubado. Aposentado, né? Um prefeito me procurou que estava sendo roubado. Não foram só os pobrezinhos, doutor. Os brasileiros todos, mais de 9 milhões e 600, conforme os senhores falaram, estão sendo roubados. Chega! Prisão e cadeia para esses ladrões! Muito obrigado. O senhor me passa muita sinceridade e me passa muita paixão pelo que o senhor acredita. É muito nítido isso. É um jeito um pouquinho diferente, mas eu acredito que no final vai dar certo. E agradeço ao seu advogado Rafael. Doutor Eli, na quinta-feira estava eu e poucos deputados aqui ouvindo um delegado da Polícia Federal, o senhor Bruno. Foi fechado, não foi transmitido. É o meu 7º ano como deputado federal. Naquele momento, ouvindo o delegado Bruno, foi um dos momentos que eu tive mais descrença do nosso país, porque nitidamente ele estava sendo intimidado. E quando o relator, Alfredo Gaspar, perguntou se ele estava sendo orientado para não responder algumas perguntas que ele já havia apontado na investigação dele de forma muito clara, ele apontou para o lado que era um outro rapaz da Polícia Federal e que foi convidado a se retirar juntamente com outro. Nós observamos que o senhor foi muito feliz quando falou que quem é o capo está fora desse esquema, que são aqui os sindicatos de fachada, os operadores financeiros e os recebedores de propina. É claro que o chefe não está aqui, é muito nítido. E eu estou numa encruzilhada aqui, porque eu acabei de receber o telefonema de um eleitor de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, o senhor Benedito, de 74 anos, e que imprimiu aqui, nós imprimimos, e ele agradece muito ao senhor. Um eleitor também chamado Roberto Rodrigues, do Rio de Janeiro, também com seus 70 anos. De Copacabana esse, o Roberto. O senhor Benedito é descontado desde agosto de 23 até março de 25 pela AMBEC, Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, situada na Vila Olímpia, em São Paulo, na cidade de São Paulo, e o senhor Benedito mora em Rio das Ostras. Ele nunca teve conhecimento, ele só foi perceber depois que o escândalo veio à tona e por isso ele agradece o senhor. R$ 45. Sabe quanto o senhor Benedito recebe de aposentadoria? Um salário mínimo. Exatamente. E sabe quem está defendendo a AMBEC? Quando o deputado Rogério Corrêa perguntou aqui se o Bolsonaro sabia, o Lula sabe que é o filho do ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski, o senhor Henrique Lewandowski, que defende a AMBEC. Essa informação é minha também. O senhor quer falar como um filho de um ministro da Justiça, ex-ministro do STF, o senhor Henrique, que foi contratado aqui, paralelamente, conflitos de interesse são evidentes. O filho do ministro da Justiça do Brasil. Aí, se o Lula não sabe, é brincadeira. Se eu fosse presidente, eu demitiria na hora o ministro da Justiça. A linha do tempo que... Se eu fosse pai desse rapaz, eu jamais permitiria que ele defendesse essa organização criminosa. Imagina um delegado da Polícia Federal tendo um filho de 25 anos fazendo segurança de bicheiro no Rio de Janeiro. Que vergonha! E aí eu começo a entender por que o delegado da Polícia Federal está sendo intimidado. Por que a senhora Patrícia, uma defensora pública, ela fica acuada e não consegue responder com sinceridade, se ela no contra-cheque ela é paga para justamente ela fazer os apontamentos negativos de tudo que está acontecendo. E aí eu queria apenas compartilhar com você, que o senhor já respondeu muita coisa. O filho do ministro da Justiça do Brasil, o senhor Ricardo Lewandowski, atua como advogado para entidades como SEBAP e AMBEC, ambas vinculadas a Maurício Camisotti, sendo que a AMBEC o contratou 1 mês e meio antes da operação sem desconto, o que suscita dúvidas sobre a imparcialidade e a seletividade na fiscalização. Doutor Eli, eu anotei o que o senhor falou aqui, e que para mim é autoexplicativo e que valeu toda essa reunião.
Não há como esse tipo de negócio ter sucesso se as pessoas não roubarem. E o senhor falou outra, quando o senhor apontou aqueles advogados aqui, no quadro que o senhor mostrou, o senhor me falou uma coisa que eu não vou mais esquecer. Eu só fiz um período de direito, eu tive que trancar para ir para 2 Olimpíadas, depois eu me formei em educação física, mas eu achei muito bonito. O advogado ou defende o criminoso ou defende o crime, tá? O advogado, ele pode defender o criminoso, mas ele... a lealdade dele... a lealdade dele... Ele não pode defender o crime, mas ele pode se ele quiser. Ele pode defender o crime. É isso que a escolha é dele. Mas não o crime. O filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na sua opinião, ele defende o criminoso ou defende o crime? Veja bem, isso também é um fato objetivo, eu posso comentar sobre isso, infelizmente. Né? É um colega, mas infelizmente é a situação. Veja, essa informação foi também passada ao Metrópole por mim, inclusive cópia da ata de reunião no INSS, onde eles estiveram. Agora, o fato é o seguinte, que poderia ser que ele não soubesse, poderia ser, mas veja bem, 3 meses antes, a AMBEC, a CEBAP, a AMBEC, todas elas já foram alvo de um busca e apreensão do DEIC, veja bem, do GAECO, ou seja, eles foram até o Departamento de Benefícios do INSS para reforçar as relações da entidade com essas associações que já tinham sido alvo de busca e apreensão. E eu sei disso porque, veja bem, nós tivemos acesso à ata de reunião onde ele explica isso, ele mesmo. E não foi só ele, né? Ele foi com 2 outros advogados. Quer que põe na TV? Quer que põe na TV? Não. E se esses documentos... Veja, tudo que eu disse aqui, eu só posso dizer ou aguardar ser processado ou ter prova. Então, eu posso lhe garantir que quem se aventurar a me processar vai ficar uma situação bem difícil porque eu tenho provas. Obrigado, doutor Eli Cohen. Eu acho que se tratando do filho do ministro Ricardo Lewandowski e no tamanho do escândalo, porque quando o senhor falou que o advogado tem a opção de defender o crime, o criminoso, na verdade, quando eu falei, eu me pondo como pai de um rapaz que manifesta a vontade de defender uma instituição que assalta aposentados, esse desconto aqui do senhor Benedito, de R$ 45,00 por mês, desde agosto de 2003 até março de 2025, é que paga o salário desse escritório. Claro. Então, eu fico imaginando a cabeça dessas pessoas. Um ministro da Justiça, ex-ministro do STF, que chega numa fase aí de 75, 80 anos, se presta a esse papel. Então, quando a gente vê esses casos no Brasil, a gente perde a esperança. Eu, sinceramente, quinta-feira, quando eu vi um delegado da Polícia Federal com medo aqui de falar, aquilo me tocou muito, assim, com toda a sinceridade. Por isso que eu admiro a sua coragem, doutor Eli. Eu nada mais vou perguntar para o senhor, eu só tenho a agradecer em nome de 2 aposentados do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Benedito, de 74 anos, nascido em 1951, e o Rodrigo e o Roberto de Copacabana, que também deve estar na faixa dos seus 70 anos. E dizer aqui que o governo, membros do governo Lula, que à época faziam oposição ao governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022, é o meu segundo mandato, eu nunca presenciei no meu mandato um deputado federal do PT subindo à tribuna e fazendo apontamentos negativos de desvio de recursos do INSS ou de roubo de aposentado, e tampouco um requerimento de informação durante o mandato Bolsonaro. Pelo contrário, a CONTAG, que é um dos sindicatos mais antigos do nosso país, 1963, e que foi responsável pela fundação da CUT, e que é o campeão de arrecadação. A cada R$10 roubados dos aposentados, desde 2015, R$4
vão na direção do CONTAG. E a gente tem aqui projetos que foram incentivados pela CONTAG, a gente teve emendas apontadas por essa instituição que foram apresentados hoje pelos políticos que fazem parte do governo Lula. Muito obrigado, doutor Eli, pela sua contribuição. Obrigado, deputado Luiz Lima. Como último orador, deputado Fernando Rodolfo. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de iniciar aqui minha fala parabenizando o doutor Eli pela sua coragem, pela sua disponibilidade de servir ao país, entregando todo o seu tempo e sua dedicação a desvendar esse que é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores escândalos de corrupção já vistos no nosso país. E depois de tudo que a gente ouviu aqui, fica a certeza de que a partir da sua investigação nós tivemos a grande mídia interessada no assunto e, posteriormente, a investigação da Polícia Federal. O senhor falou aqui que em dezembro de 2022 foi procurado por duas pessoas, dois aposentados, que relataram ali estarem com restrição no nome, porque o nome estava sendo utilizado pela associação AMBEC. A partir de que momento, doutor Eli, surgiu aí o nome do Maurício Camisotti? O senhor disse que procurou o Camisotti em nome desses dois aposentados, tentando ali fazer uma reparação. Sim. E como é que foi que o senhor chegou até ele? Veja, analisando a AMBEC, você encontra ali o benefício que é formado por vários seguros. Esses seguros todos eram da THG. Era isso. E detalhe, todas as ações judiciais, as 400, as 60 ações judiciais que existiam, todas elas eram contra a AMBEC, no caso, e contra todas essas seguradoras, porque existe aí a responsabilidade objetiva e a cadeia de consumo, né, na responsabilidade. No cartão CNPJ da AMBEC, registrado aqui na Receita Federal, consta um número de telefone, que é o DDD 11 9894 4353, e esse número de telefone ele está registrado em nome da Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios Limitada. Essa Benfix, por sua vez, está registrada no nome do Maurício Camisotti e da Cecília Montalvão Simões, a esposa dele. Essa Benfix foi utilizada nessa engrenagem aí para desviar o dinheiro dos aposentados, doutor Eli? Fernando, né? Desculpa, deputado. Pode... Qual foi o papel da Benfix nessa engrenagem aí dos descontos? Era a gestora que era utilizada entre a associação e o grupo de seguradoras, para não existir uma ligação direta. Então, é como se você tivesse uma gestora que os interesses dela estavam voltados aos interesses da associação. É através dessa gestora que ele conseguia fazer a gestão com o Ramon, que já foi apontado aqui. Então, a esposa do Camisotti também está envolvida? Acredito que não, deputado. Acredito que não. Ela sendo sócia da Benfix? Não, sim. Veja bem, legalmente sim, mas de fato eu posso lhe dizer que nós não encontramos absolutamente nada, nenhuma conduta ativa dela ou coisa assim. Tá. E aí o senhor então procura o Camisotti. O senhor se identifica como advogado, representando ali dois aposentados, inclusive um deles que era o presidente, tinha um nome como presidente. São os dois presidentes, da UBASP e da AMBEC. E como é que foi seu contato com ele? Como é que foi? Normal, como sempre, como todas as vezes.
Então o senhor já tinha contato com o Camisotti antes? Sim, eu já tinha contato, mas não tinha nenhum. Eu conheço, ele é muito conhecido. Ele é extremamente conhecido e muito rico, por sinal. Então, foi fácil porque eu creio que ele... eu creio que ele queria me fazer acreditar que ele só oferecia serviços, prestava serviços, que era exatamente o que ele queria fazer parecer. Olha, mas eu só presto serviços. Não. Essa não foi a primeira vez, então, que o senhor falou com o Camisotti? Primeira vez que eu falei com... Não. Já tinha falado antes? Sim. Sobre outros assuntos? Não, sobre um assunto. E aí ele tenta lhe passar a impressão de que estava tudo dentro da normalidade? Sim. Usando um aposentado como presidente. Sim, e por conta deste contato, deputado, isso é muito importante, é que eu dei para ele a chance dele retornar. Eu disse, olha, eu não posso, veja, na verdade eu nunca tive intimidade com ele, nunca tive nada, veja, eu conheço ele como conheço milhares de pessoas lá em São Paulo. Então eu disse para ele, olha, eu vou te dar um conselho, veja, o conselho meu é esse, você vai ter que pagar todas as ações e depois você vai ter que equacionar aí um valor de indenização para os meus clientes. Como funciona sempre, deputado. Isso não foi absolutamente transcorreu exatamente como eu faço sempre. Eu primeiro descubro toda a situação e eu digo, olha, eu vou judicializar isso aqui. A ideia é essa, esse é o trabalho do advogado, é resolver o problema do seu cliente. Veja, se você pagar todas as vítimas, se você pagar e indenizar todas as vítimas, ok, mas eu te aconselho, pare por aqui, porque isso não vai acabar bem. Foi essa a situação. E ele pegou e deu aquela resposta, vou contratar o melhor advogado do Brasil, é mais barato. Entendi. Naquele momento ali, o senhor deixou claro para ele que iria tocar para frente, sim, iria avançar. E detalhe, dali, passado 3 ou 4 meses, isso está bem claro numa linha do tempo que eu posso disponibilizar, que ela é absolutamente didática, com mensagens, com tudo, a progressão de adesões foi assim monstruosa. E aí ele se viu numa situação de onipotência, ele comprou mais a CEBAP e depois comprou mais a Umbrás. E por mês ganhava 70, 80 milhões por mês. E ele, sabendo que o senhor iria denunciar, que o senhor iria avançar com isso, não tentou de forma alguma colocar panos quentes ali, naquela conversa. Muito pelo contrário. Não, seguiu a vida dele. Veja bem, a impunidade ignorou. Total. É o tipo de pessoa que acha que o dinheiro compra tudo. Doutor Eli, só para esclarecer um ponto aqui, o senhor, algumas horas atrás, chegou a falar aqui de que partiu foi elaborado em computadores da CONTAG, né, documentos que embasaram as emendas aqui. As emendas que surgiram no sentido de evitar a revalidação que era proposta para esses descontos. Como é que o senhor tem essa informação de que a CONTAG foi utilizada, os computadores da CONTAG? Está na imprensa, através dos metadados. Está na imprensa. E isso não tem como apagar. Esse é o problema do vigarismo. Fica tudo gravado. O que não pode ter é um perdigueiro atrás e costurando as informações. Mas o vigarista, o problema dele é que fica tudo gravado. Seja por computador ou qualquer outro meio. Só era isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Deputado Fernando Rodolfo. Senhores, para encerramento dos trabalhos, a testemunha tem direito a 5 minutos para as considerações finais. Pergunto ao senhor Eli Cohen se deseja fazer uso do tempo regulamentar. Sim. Por gentileza, 5 minutos para a testemunha. Eu continuo com espírito de colaboração e vou fazer desses 5 minutos uma sugestão para que vocês direcionem esse levantamento de dados e ter certeza de quem são os culpados ou não.
Veja bem, existem várias formas de discussões e narrativas de defesa. Mas existe uma que os senhores podem fazer, que isso não vai deixar absolutamente nenhuma dúvida de quem são os beneficiários. Quebra de sigilo bancário de todas as entidades. Veja bem, de todas as entidades e sindicatos, no primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Como eu quero dizer, nível é a transferência. E aí eu garanto para vocês que vocês vão chegar na minha conclusão que todas são fraudes. Todas. E vão encontrar todos os Maurícios Camisotes e todos os carecas. E isso de forma absolutamente rápida e eficiente. Eu não tenho essa possibilidade, mas eu acredito que os senhores têm. E se isso acontecer, aí não vai ter narrativa. E se isso cair mal ao presidente Bolsonaro, o ex-presidente, ou cair mal ao Lula, também não vai ter como desculpa. Mas ali vão aparecer todos, principalmente ligados ao sindicato. Todos vão aparecer. Todos. É isso. Eu espero que vocês realmente, os senhoras, realmente consigam encontrar todos os Maurícios e todos os carecas. Esses caras não podem ficar sozinhos na foto. Não é justo também. Não é justo, inclusive, para o aposentado. E quanto à responsabilidade do INSS pagar, claro que tem que pagar. O INSS é parte. Se por negligência ou não, sem a conivência de funcionários do INSS, esse crime nunca aconteceria. Então tem que pagar sim, existe lei, responsabilidade objetiva, solidária, é normal isso. Agora, o direito retroativo de cobrar essa gangue toda aí, não tenha dúvida que o INSS tem, mas a obrigação de pagar, tanto quanto a do Maurício, igual. Inclusive os bancos que receberam. Veja, o Banco Bradesco, por exemplo, que recebeu esse R$ 1 bilhão que eu disse, ele também é responsável. Onde está o princípio da vigilância? Ele deveria ter perguntado, espera aí, que origem é isso aqui? E essas adesões aqui existem mesmo? Então, a situação é endêmica e as pessoas não conseguem entender por que eu preciso, por exemplo, lançar mão de ir para o Metrópole ou para a Veja. É por conta disso. Veja a resistência que eu tive aqui. Veja, o deputado Luiz Lima, um delegado de Polícia Federal intimidado. Então, depois é muito fácil ficar falando, mas o senhor falou aquilo, é normal, isso acontece, você pode falar alguma coisa ou outra, mas a dificuldade de chegar aqui foi um calvário, foi um verdadeiro calvário, e alguns que me criticaram aqui, eles estão certos, eu não descobri, não foi eu que descobri. Não foi eu que descobri o primeiro núcleo, mas o segundo núcleo, sim. Ninguém nunca, nem no caso da Crefisa, que já era o momento para que isso já não acontecesse mais, e nem no caso da Sabem. Nunca se chegou ao segundo núcleo. Nunca. Então, se o dia de hoje puder colaborar para que isso nunca mais aconteça, eu já estou satisfeito. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer a colaboração do senhor Eli Cohen, a paciência em prestar declarações a essa CPMI, também por dever de ofício